Meus queridos irmãos e irmãs da paróquia Nossa Senhora do Carmo, da área missionária Menino Jesus, você que nos acompanha pelas redes sociais, hoje abriremos com esta santa celebração a Quaresma, o período quaresmal, aqui nas nossas paróquias e áreas missionárias, e benzeremos as cinzas que serão colocadas nas vossas cabeças. Padre, mas eu precisava da cinza para colocar hoje. Não, nosso arcebispo determinou que todos os católicos possam receber as cinzas em suas casas, quinta, sexta, sábado e domingo, não é? Nós vamos benzer, deixar nos lugares que já combinamos. Você vai pegar e fazer o rito. Qual é o rito? No horário apropriado, o chefe ou a chefa da casa, ou então algum membro da família determinado por todos, reúne todo mundo. Inicia-se com o sinal da cruz, em seguida reza o Pai Nosso e distribui a cinza na cabeça ou marcando com uma cruz na testa de cada membro da família, dizendo: convertei-vos e credes no Evangelho. Depois que todos tiverem sido marcados com a cinza, podem cantar se quiserem, reza uma Ave Maria e em seguida se abraçam, desejam a paz um para o outro, manifestem carinho, aquilo que é próprio da família. Veja, meus queridos irmãos, é a igreja doméstica que está exercendo a sua função celebrativa, não é? Coisa bonita. Essa pandemia veio trazer muitas coisas bonitas, fazer com que a igreja doméstica realmente coloque em prática as celebrações domésticas. Que coisa bonita, não é? Então vamos fazer. Olha, a Quaresma, ela é recheada de coisas maravilhosas. Para mim é o melhor tempo, porque é o tempo da conversão. É o tempo que Deus nos dá para refletirmos, para rever as nossas atitudes, nossas vidas, para conversão. Significa mudar de atitudes, mudar de vida, mas para um outro jeito, o jeito de Deus, o jeito de Jesus, converter-se a Jesus, ou seja, aderir à forma de Jesus, pensar, de ser, de agir, de fazer em relação ao outro, em relação a Deus. Jesus ama o Pai, mas também ama todos nós, e esse deve ser o centro da nossa conversão, a nossa conversão para amar a Deus sobre todas as coisas, mas amar o próximo do mesmo jeitinho que amamos a Deus, porque Jesus ama o Pai, mas ama também, profundamente, todos nós, as pessoas, principalmente os mais sofridos e os mais pobres. E nos é colocado durante esses 40 dias, nos é colocado alguns pontos através da campanha da fraternidade para refletirmos, para pensar, para nos ajudar neste confronto, além da palavra de Deus, que todo dia podemos rezar com ela. Também a campanha da fraternidade, que nos chama exatamente a fraternidade e o diálogo, o compromisso da paz, porque somente Jesus Cristo é capaz de nos dar a paz. Meu irmão, minha irmã, se não há diálogo, não há paz. E isto a campanha da fraternidade chama-nos a atenção. E não há possibilidade de haver diálogo se não houver respeito pela diferença do outro. Você não precisa aceitar na sua vida o que o outro pensa.
Mas se você respeita o que o outro pensa, se você respeita o outro, o diálogo se estabelece, então a paz é visível. Nós não vamos brigar porque somos diferentes. As diferenças, elas se completam, elas se ajudam, ela faz o mundo ficar mais bonito, ela faz a vida ficar mais bonita. Mas nós temos que ter a capacidade de respeitar as diferenças e não eliminá-las, porque aí é violência, ao contrário da paz. E esta campanha quer nos ajudar a isto, a aprendermos a ouvir, a base do diálogo, aprendermos a ouvir e respeitar a opinião do outro, deixar o outro falar, compreender o outro, se colocar no lugar do outro, porque somente importa o que fazemos ao outro. Preste bem atenção. Somente importa o que fazemos ao outro. Se fazemos o mal para o outro, nós nos destruiremos, porque este mal vai tomando conta de nós, vai comendo a nossa humanidade, vai destruindo a nossa humanidade, e o outro passa a ser nada mais uma possibilidade de eu tirar proveito dele. Então, se eu faço mal para o outro, eu destruo a humanidade do outro e destruo a minha humanidade. Se eu faço o bem para o outro, eu colho a paz, eu colho os frutos do bem que eu faço para o outro, eu colho as bênçãos de Deus, porque Deus vê que eu estou cuidando do outro como Ele cuida de mim. Olha que coisa maravilhosa. Então a serenidade de Deus passa a fazer parte da minha vida. A paz de Cristo passa a fazer parte da minha vida. Por isso, o que importa é o que eu faço para o outro. E aí então, a harmonia na família. O esposo não se torna dono da sua esposa a tal ponto de lhe tirar a vida, se ela não quiser mais. A esposa acha que o marido é seu, por isso quer determinar como ele deve viver e se comportar. É o contrário, é um blindando o outro, é um blindando o outro com a sua felicidade, um servindo o outro, e então se estabelece a harmonia, a concórdia e a paz. E para ajudar tudo isso, nós vemos a nossa humanidade decaída, nós temos então algumas ajudas da oração, do jejum e da esmola, que deve fazer parte da nossa vida, não só durante a quaresma, mas durante a quaresma deve ser mais evidenciado. E o Papa nos ajuda a entender que o jejum não é só de comida que entra em nós, mas o que sai de nós, as maledicências, as fofocas, as más palavras, não é? O que sai de nós que devemos jejuar, não é? A oração, olha, a oração libertadora, uma oração que olha a realidade social também, porque a conversão não é um ato individual somente, isso é egoísmo. Eu tenho que olhar a realidade e contribuir para que as estruturas sociais se convertam também, não para o marxismo, como dizem por aí, porque o marxismo é uma luta de classe, é a substituição do patrão pelos empregados. E não é isto que a igreja prega, não é isto que a campanha da fraternidade prega. A campanha da fraternidade prega o diálogo com as diferenças,
aí então construiremos a paz. Não esqueça, o jejum, a oração e a esmola. Que Deus nos ajude a fazer este caminho. Que Deus nos ajude a nos convertermos e nos dê a sua paz. Eu agora vou benzer as cinzas. Caríssimos irmãos e irmãs, roguemos instantemente a Deus Pai que abençoe com a riqueza de sua graça estas cinzas que vamos colocar sobre as nossas cabeças em sinal de penitência. Ó Deus, que vos deixais comover pelos que se humilham e se reconciliam com os que reparam as suas faltas. Ouvi, como um pai, as nossas súplicas. Derramai a graça de vossa bênção sobre os fiéis que vão receber estas cinzas, para que, prosseguindo na observância da Quaresma, possam celebrar de coração purificado o mistério pascal do vosso Filho. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora em silêncio eu vou benzer as cinzas que você vai colocar na sua cabeça.